Como jogador, foi dono e senhor do lado esquerdo da defesa do futebol português durante vários anos. Campeão nacional por 7 vezes e vice-campeão europeu pela seleção. A poucos dias de tentar dar a Portugal o título que falta, o europeu de sub-21, confessa sentir-se realizado e nada tentado a regressar ao futebol de clubes. Poucos dias depois, renovou com a Federação e vai ficar 14 anos como selecionador. Antigo internacional português, várias vezes campeão nacional, também agora treinador e selecionador sub-21, Rui Jorge é o nosso convidado esta semana no Cultura Tática. Rui, muito obrigado por estar aqui connosco, é um enorme prazer. Sabemos que está está muito apertado porque estamos quase aí a chegar à fase a eliminar do Campeonato da Europa e por causa disso agradecemos também a sua presença. Obrigado. António, de onde é que vem a sua admiração pelo Rui? Bom, já há uns tempos, não é? Eu quando olho para o Rui, eu apetece-me dizer, o Rui é futebol, não é? E o futebol que a gente gosta. Eu diria que 90 e tal % fazem carreira, ficam bem, porque o Rui não é apenas treinador, mas também ensinador. Ou seja, não estão apenas bem treinados, porque ele não tem tempo para isso, mas aproveita o máximo de tempo para ensinar o que ainda falta. E isto é um pensamento, talvez, de fora, logicamente, mas eu tenho a sensação que eu não estou muito longe da verdade. Rui, diga-nos lá. Antes de mais, agradecer as palavras. Em relação a ensinar, é natural que possamos passar uma ou outra coisa a um ou outro jogador. E isso variar, inclusive, é de jogador para jogador. Mas é a nossa função enquanto treinadores tentar aportar o máximo de coisas que consigamos para eles. Eles estão numa fase de terminal de formação. Muitos deles, já falamos de jogadores que têm 4 anos, 3 anos nesta altura, por exemplo, de futebol de alto nível. A vivência com uma pessoa diferente é que lhes pode trazer algo que ainda não tenham vivenciado, algo que ainda não tenham ouvido, uma forma de pensar que se calhar ainda não tinham abordado. Mais do que ensinar, colocá-los a refletir sobre algumas coisas que se calhar, pelo contexto em que estão inseridos, ainda não tiveram necessidade de o fazer. O que há é mais qualquer coisinha, que eu acho que é essa qualquer coisinha que o Rui de vez em quando lhes manda para cima deles. Mas eu acho que, sem falsas modéstias, é o Rui e são todas as pessoas que se cruzam no caminho deles. Eu acho que qualquer vivência que eles tenham lhes permite adquirir alguma coisa, nem que seja o que não querem fazer, ou o que não devem fazer, ou que não gostam, não é? Ou que não gostam de fazer. Pronto, mas depois depende de jogador para jogador. Eu não tenho habilidade. Eles jogam bem, eles quando chegam Mister, nós ali jogam bem. Mister, eu trato o Mister Simões por Mister porque chegou a ser meu treinador. Sim, é verdade. Nos Jogos Olímpicos, fez parte da equipa técnica. Em 96 em Atalanta, com o professor Nalvingada. Professor Nalvingada e o Rui estava. Mas dizia eu que eu não tenho habilidade. Nós estivemos do outro lado. Nós sabemos que nunca um treinador vai conseguir agradar a todos os jogadores. Sim, é verdade. Há momentos pontuais ou menos pontuais, em que o jogador vai ficar desagradado com determinada atitude, determinada decisão do treinador. E isso é uma coisa que eu tenho para mim claro. Portanto, eu não espero que todos eles, ou que toda a gente diga e que me ponha nos pingos. Sim, claro. Essa parte nós temos que dar como perdida. Agora, o que temos que fazer é tentar, acho eu, tentar, dentro daquilo que é a nossa tarefa, dar-lhes alguma coisa, mesmo que não seja agradável para todos, transmitir alguma coisa que tenhamos passado, que tenhamos lido, e volto a dizer, e pô-los a refletir e a pensar sobre determinadas coisas. O Rui já leva quase uma década, salvo erro, de sub-21. Sim. Agora começa-lhe a aparecer alguns jogadores a jogar já
em grandes clubes. Antigamente, se calhar, uma questão mais regional, mais nacional, não é? Agora começa-lhe a aparecer já alguns craques que já vêm do Barcelona, tipo o Trincão, os jogadores assim dessa valia. É diferente o relacionamento com esse tipo de jogadores? Não é o relacionamento do Rui, mas o relacionamento deles para consigo e para com o jogo também. Eu não tenho sentido do caso que falou. Nós tivemos o Guga, que era geração de 92, acho eu, que era médio centro, jogava com o William e na altura estava no Barcelona B. Sim. E fazia vários treinos com a equipa principal do Barcelona. E realmente o Guga, na altura que estava na nossa seleção, estava inserido numa seleção em que, à volta dele, o recrutamento era feito muito nas nossas segundas ligas, claro, ou mesmo segunda B. E uma das coisas que nós falávamos e que adorávamos no Guga, era ele estar a treinar num dia com o Messi, no dia a seguir está a treinar com alguém que veio do Ribeirão, na altura. E a postura dele enquanto era impecável. Era impecável. Hoje em dia, se calhar, estão mais em patamares superiores os jogadores e em realidades diferentes. Uma coisa que nós dissemos sempre a nível da nossa equipa técnica de sub-21 é: nós queremos dar-lhes... nunca lhe queremos dar algo inferior àquilo que eles têm a nível de clube. E é evidente que eles hoje em dia estão em patamares onde são treinados pelos melhores treinadores da Europa e do mundo, com as melhores condições da Europa e do mundo, mas uma seleção deve representar isso também, deve representar o máximo que se pode dar a um atleta, para além de toda a infraestrutura que a Federação conseguiu e consegue hoje em dia apresentar, que nada tem a ver com o início dos meus 10 anos, inclusive as nossas condições diárias de trabalho. Já para nem recuar aos seus tempos de jogador, não é? Para não recuar essa parte. Eu estou a recuar apenas à parte como jogador. É para nós uma questão de honra e por isso digo que não é em momento. São 10 anos, mas são 10 anos onde temos a necessidade constante de nos reinventar, de inovar, de ir à procura de coisas que não seja para o jogador decepcionante quando venha uma seleção encontrar neste espaço. Não deve ser, não pode ser, e à medida em que eles vão subindo o patamar, nós teremos que ir aumentando o nosso também. Sem dúvida, e tem toda a razão, Rui. Mas aí obrigou a que a Federação tenha crescido. Aí, sem dúvida nenhuma, que a nossa Federação tem hoje condições, todas elas, não é? Não só desportivas, mas económico-financeiras, que permite responder, digamos assim, à exigência atual, tendo até em conta, não só, mas tendo em conta de onde vêm esses jogadores. Ou seja, o treinador pode estar um pouco mais confortável, porque pode oferecer tudo onde eles já estão. E, portanto, é essa internacionalização cada vez mais visível das nossas seleções, tem que combinar isto. Não pode ser inferior, não pode estar abaixo. Sim. Porque então aí o treinador... E esse era o tipo de trabalho que nunca poderia depender de uma equipa técnica. Claro. Eu não posso apresentar um local de estágio, eu, treinador, não tenho qualquer poder sobre isso. Claro. Posso escolhê-lo, mas para escolhê-lo tenho que me dar essas condições. Claro. E hoje em dia nós podemos fazê-lo, e é esse nível também que temos que andar, porque tem que ser, quando se representa uma seleção, tem que estar ser o máximo perante. Exatamente. Sim. Rui, nas suas costas, nesta altura, presumo que tenham um grande peso, porque é o único título que a seleção ainda não ganhou. Isto, tirando o Campeonato do Mundo, obviamente, mas a nível europeu, Portugal só não ganhou o Sub-21. Não pesa, não pesa. Não pesa? Não, porque para já eu vou pela lógica, não é? Quantos campeonatos de Sub-21 é que se disputam? Quantos campeonatos de Sub-17 ou de Sub-19 se disputam? Quantos campeonatos a nível sénior também há para disputar? Provas a nível de seleções. Portanto,
não é igual, não é? As balas que nós temos para gastar a nível de sub-21 são diferentes. São metade dos sub-17, são metade dos sub-19. Entre sub-17 e sub-19 já estamos a falar de um quarto. Portanto, a esse nível é diferente. Quando falamos de outras modalidades, já estamos a falar de coisas diferentes. Portanto, é evidente que nós queremos muito, e quanto mais alimentada estiver aquela sala de troféus, melhor. Se nós pudermos contribuir, melhor. Mas a comparação que eu faço e que acabo sempre por fazer é os nossos sub-21, desde sempre. Sim. Desde sempre. Sim. A este nível, podendo disputar estas provas, o que é que nós estamos a conseguir ou não? E mesmo isso já varia, porque eu recordo-me quando nós entramos, nos primeiros anos, apuravam para a fase final apenas 8 equipas. Sim. 8 equipas, é diferente apurar apenas 8 equipas ou apurarem 12 ou 16, claro, como é. Portanto, estamos sempre a falar de coisas distintas e que vão alterando. Pelo meio também vai perdendo, além de balas, também vai perdendo algumas armas. Há jogadores, por exemplo, o Nuno Mendes, que subiu aos As, já o dá como perdido, já não conta com ele para... Eventualmente, não, ainda não saiu a convocatória, mas poderá ser uma solução que o Mister opte por ela também. Mas também quando digo o Nuno Mendes, digo outros jogadores que é uma questão... Essa também é uma das questões que eu mais me vejo na obrigação de responder, porque de facto este espaço é para isso mesmo. O nosso objetivo, e isso é claro, o objetivo da Federação é a nossa seleção principal. Isso é que movimenta muita coisa em termos da nossa Federação, e é o foco principal. E a partir desse momento, e sabendo nós o nosso espaço, que é alimentar a seleção principal, ou que esse tem que ser o primeiro objetivo, nem sequer faz sentido pensar nesse tipo de jogadores se eles são importantes para a nossa equipa principal. É porque estão num patamar que não é o nosso e vão abrir o tal espaço para outros jogadores poderem vir para este espaço. E a quem será dada uma oportunidade de estar a um nível bom, não tão bom como o de cima. Se apetece ser quanto mais depressa, melhor. Da minha parte, claro que sim. Claro que sim. Se sentem que ele acima tem essa possibilidade... Já deixou estar, não é? Quanto mais cedo, melhor. Claro, mas até isso, depois bate um bocadinho naquilo que estávamos a falar, de não título. Ok... É verdade que não conquistamos nenhum título, mas há muitos objetivos paralelos numa equipa de sub-21. E esse será um deles. Colocar o máximo de jogadores na... Será um deles. Eu não me importo não ter 6 jogadores na minha equipa que possam ajudar. Claro. Olhando para a convocatória do Euro, deste europeu sénior, muitos jogadores, ou grande parte deles, se calhar são menos os que lhe passaram pelas mãos do que os que... Claramente menos. Alguns o caso do Cristiano ainda foi seu colega, mas... Exatamente. Os que não foram meus colegas. José Fonte. Os que não foram... Eu, por exemplo... Mas lá está, é preciso perceber o que é o espaço. E eu poderia ficar muito triste por ter menos 4 jogadores, ou 5 jogadores, ou 6 jogadores, ou nunca ter sido campeão da Europa. Isso fico triste na mesma. Mas é uma das causas que parece, não é? Mas percebo que a causa seja outra. Entendo que a causa seja outra. Percebo que este espaço... Mas é seu espírito, eu estou de acordo, mas é seu espírito. É sim, e eu acho que tem que ser. E na formação, a questão da campeonite... As pessoas acho que devem repensar realmente... É por isso que há pouco empreguei a palavra pedagógico. E eu falei em campeonato, ainda há poucos dias estava a discutir com um grupo de amigos, também ligado ao desporto, a outra modalidade, mais concretamente ao ténis de mesa, e até estávamos a falar de outra modalidade, que era o ténis de campo, a propósito da competição, de poder ou dever haver competição em idades 8, 9, 10 anos. Se faz sentido ou não, não é? Se faz sentido ou não, e para mim o que está mal não é a competição em si.
A competição é natural da vida, na escola com os testes, etc. É a forma como quem está à volta lida com a competição. E a importância que se dá a essa incompetência. Que se lhe dá, essa competição. Isso para mim é que está adulterado. Porque competir desde miúdo, para mim, não tem mal. O que tem mal é tudo que vem à volta disso. Eu tentar superar um adversário, tentar encontrar fraquezas, tentar ser melhor, não é aí que está errado. O que está errado é o que está à volta disso. É ser criticado se perder, é se calhar ir pelo caminho errado para ganhar, tentar ganhar, lá está, ganhar a todo o custo. E ensinar desde pequeno a ganhar a todo o custo. E quando isso começa também em casa, não é? Isso também claro que tem a ver com o primeiro treinador. E era disso que também estávamos a falar sobre isso. Parte dos pais, mas também não adianta vir de casa e depois ser adulterado em locais de treino, em locais de jogo. Não adianta, porque vai ser lutar contra um mundo bem maior. É muito curioso. Tirando os aspectos técnicos, etc. Mas, por exemplo, a NBA, ainda há bocadinho falamos disso, e nos Estados Unidos são, acho que, uma virtude em termos da forma muitas vezes como se encara o desporto. E eu recordo-me de ter passado um vídeo há uma geração que eu já não recordo qual foi, em que na altura dois dos grandes jogadores de duas equipas que estavam a disputar a final, uma final que foi muito renhida, ganha no último jogo por uma das equipas, e que no final os dois líderes das equipas dentro do campo, o que perdeu foi ter com o que ganhou para cumprimentá-lo, a noção de respeito aí representada, e quando entra no túnel desata num pranto a chorar. Agarra-se à mãe que lá está, e eu lembro-me de passar isso aos jogadores, para lhes passar uma mensagem. Eu não estou a dizer isto tem que ser assim. Eu digo, pensem se isto não deve ser assim. Claro. Eu gosto que isto seja assim. Agora, vocês, para a vossa vida, para os vossos clubes, eu não vou interferir em nada disso. Mas isto é uma forma de estar. Eu gosto desta forma de estar. Eu prezo esta forma de estar. Isso é um grande exemplo. E estamos a falar, e às vezes quando dizem mas a nível de clubes, isto já estamos a falar de uma dimensão diferente e envolve muito dinheiro. Nada envolve mais dinheiro que a NBA. Aqueles jogadores são multimilionários, ninguém ganha, ou poucos ganham como eles. Sobretudo nos últimos 10, 15 anos. Eu acho que essa parte é sempre importante referir, por mais profissional que seja, porque às vezes dá a sensação que, subindo o nível, que se pode condescender um bocado com esta forma de estar. E não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Mas o não deixa, vê-se no comportamento dos miúdos. Quer dizer, alguns com mais maturidade que outros, não é? Mas a equipa sub-21, portanto, não se vê uma atitude... Deixe-me dar aqui... Fala muitas vezes da avaliação que fazemos do nosso próprio trabalho, e muitas vezes, lá está, vitórias, e vamos para números de vitórias e títulos que se obtiveram ou não. Uma das coisas que nós nos orgulhamos é, nestes 90 jogos, 80 e tal jogos, temos duas expulsões. Uma por acumulação de amarelos, do Yuri, e eu lembro-me bem das duas. Lance perfeitamente normal em termos de jogo, e uma do Diogo Jota na fase final, de uma falta que nem falta foi, e deram-lhe o segundo amarelo. Mas são duas expulsões. E eu friso isto porque é evidente que existem expulsões que podem decorrer da situação normal de jogo. Eu acho que nós não deixamos de ser uma equipa extremamente agressiva, mas uma equipa leal. Uma equipa sem querer... ganhar a todo o custo. Sem querer ganhar a todo o custo. Sem não deixar de cumprir com as regras, digamos assim. Sim, e respeito. Eu vou fazer esta pergunta ao Rui. Nesses 90 jogos, ou 90 e tal jogos... Acho que sim. Lembras-te quantas vitórias tem? Não. Pois, é que são muitas. São muitas. São muitas. Portanto, falou só no currículo disciplinar. Basta lembrar que teve 5 anos sem perder. Teve 5 anos sem perder. Eu não tenho... Lá está. As pessoas às vezes, e já diziam enquanto jogava...
às vezes fala-se muito em ambição e querer ganhar, etc. Quando se joga a um determinado nível, mas também lá jogou Porto, Benfica, Sporting, nós vamos ganhando e havia, durante a época, eu não sabia em que posição é que estava. Eu não sabia a tabela classificativa, se tinha pontos de avanço para o primeiro, quantos tinha, se ia em primeiro e tinha quantos pontos de avanço para o segundo. Porque fim de semana após fim de semana, o objetivo era sempre o mesmo. Era chegar lá e conquistar os 3 pontos, chegar lá e ganhar. Não adianta muito. Portanto, aquela conversa dos pontos que se faz, as contas fazem-se no fim. Mas isso é mesmo real? Para mim, enquanto jogador, isso era real. Quando começava a chegar a parte final, sim, onde a partir de determinada altura, matematicamente, já tínhamos alguma folga para ser campeões ou não, aí começávamos a pensar. Até aí, 18ª, 19ª, 20ª, não interessava. Portanto, compreendo todo este discurso do Ruben Amorim, até em que só admite, em véspera de ser campeão. Não creio, nem sequer me parece que o objetivo seja o mesmo, segundo o próprio Ruben ter referido. Mas esse é o princípio. O princípio dessas equipas é: se eu puder ter 7 pontos de avanço, eu não quero ter 4. Se eu puder ter 9, eu não quero ter 8. E o princípio é sempre o mesmo. Claro. Portanto, é acumular pontos. É ganhar, não é? É ganhar. Acumular pontos. Portanto, a partir daí... no final faz as contas. No final faz as contas. E isto a propósito... Se eu perder 2 minutos, eu vou-lhe dizer exatamente quantos jogos tenho, quantas vitórias tenho, qual a percentagem de vitórias. Isso eu posso lhe dar tudo. E sei que é boa. Se eu for esses números, eu sei que é boa. Agora, pergunta-me, eu não sei se tenho 80 e tal jogos ou 90, não sei exatamente. Deve andar por aí. Deve andar à volta dos... Porque se fizermos uma média de 10 jogos por ano, 10 vezes 10 são 100. É uma coisa assim. Sim, mas eu acho que andava nos 90 jogos, uma coisa assim no género. Acho que muito próximo disso. O ano passado foi um ano, claro, foi um ano atípico. Mas o currículo é bom. Sim, isso é indiscutível. Rui, com tantos anos já de sub-21, e é aquela inevitável pergunta: vai ser o substituto do Fernando Santos quando ele decidir ir embora? Não. Não. Nem tem essa ambição de um dia chegar à seleção A? Era isso. Nem seleção A, nem outro patamar, nem... Eu não faço ideia a quantidade de convites de clubes que têm aparecido. Atendendo àquilo que temos feito, e eu acho que a imagem que temos deixado, a nível muito por culpa dos sub-21, eventualmente pela minha carreira também, sim, como jogador, e pela imagem que as pessoas têm, felizmente tem surgido. Nota-se que há interesse sobre a minha equipa técnica, mas nós não estamos minimamente, ou eu não estou minimamente para aí virado. Eu sinto-me plenamente satisfeito nesta tarefa em que estou. Sinto-me realizado na tarefa, e mesmo após a tarefa estar concluída, com os jogadores, com a relação que crio com eles. Há uma coisa muito interessante nesta carreira do Rui, que é quase sempre tem qualidade. A profissão de treinador por si só é sem futuro, não é? Sim. Nós não conseguimos vislumbrar estar, por exemplo, num clube da nossa liga e vislumbrar 3 anos de trabalho contínuo. Claro. É muito complicado pensar nisso. É isso que o fascina nesse trabalho do Sub-21, é poder ter aqui uma linha de continuidade. Não, repara uma coisa, até agora os Sub-21 também não eram um espaço onde o treinador tivesse 10 anos. Não. Portanto, alguma coisa era de ciclo a ciclo, nós teremos que ter, nós e quem nos dirige, para que isto esteja a acontecer desta forma. É preciso haver aqui um trabalho que vem de trás e tal. Um conjunto de ideias que seja semelhante. Nós gostarmos de estar aqui e eles, e quem manda gostar que nós aqui estejamos, para isto acontecer, porque também não é normal, aliás, a nível mundial, acho que éramos a quarta equipa técnica sénior há mais tempo no comando. Portanto, a nível de clube, é evidente que isso pesa. Sim. O ambiente que se vive pesa.
Agora, a nossa paixão, quando passa para o treino, eu adorei o tempo em que tive como treinador dos júniores do Belenenses e enquanto lá estava, aquilo preenchia-me totalmente. E se me perguntassem na altura quem é que ia à frente em primeiro lugar no campeonato sénior, também não sabia. Eventualmente não sabia, porque estava absorvido claro. pela tarefa. Claro. E acredito que isto seja comum em vários treinadores de outros escalões, de outras divisões, etc. O Rui, como jogador, também foi um jogador ímpar. Representou a Seleção Nacional durante muitos anos e tem uma coisa que há poucos jogadores que possam dizer que são bicampeões pelo Sporting. Porquê é que acha que há tanto tempo sem o Sporting ganhar o título? Não faço essa avaliação. Acho que quem tem que fazer essa avaliação é quem está no Sporting, quem tem que estudar os últimos anos de Sporting, ver o que é que se passou e o que não se passou e poderia ou deveria ter passado, mas não tenho mesmo que fazer essa avaliação. O António tem para si uma oferta. Eu sei que já tem este livro porque faz parte dele, mas há aqui uma frase que eu gostava de retirar, que diz assim: se a construção da nossa imagem não for natural, não resulta. Isto é um bocadinho a imagem do Rui, quer enquanto jogador, enquanto pessoa, enquanto treinador. Se eu digo, é porque acredito. Não acho que não, também não, um bocadinho por isto. Acho que se nós tentarmos passar uma imagem que não é verdadeira aos jogadores, o jogador vai perceber. Eu já disse muitas vezes, o jogador pode não ter a faculdade, e muitos deles, ou grande parte deles não tem, mas dentro daquilo que é o espaço, o métier dele é do mais intuitivo e inteligente que existe. Pode ter ficado pela 4ª classe, pode ter ficado pela 1ª, mas mal o treinador entra, aquilo que realmente lhe interessa, são altamente perspicazes. E se eu acredito e sei que eles são assim tão perspicazes, de nada me adianta estar a dizer uma coisa na qual não acredito e que amanhã eles vão perceber Pedro, que eu não acredito. Há uma coisa que eu lhe garanto, e eu falo apenas da experiência, como é óbvio, não é? Não há sabedorias aqui. O que há é um capital de experiência da vida. Seja verdadeiro, o mais possível. Não se arme artista. Na escola onde um treinador andou, é onde eles andam. Eles até foram expulsos, alguns. A escola nem os quer. Portanto, falar verdade. Às vezes é duro, eles não gostam. Mas é assim que se consegue o respeito deles para com o treinador. Quanto mais verdade, melhor. Enquanto menos artista, também melhor. O Rui sabe que isto que é verdade. Todos nós falamos uns com os outros e sabemos perfeitamente, mesmo tendo em conta que há uma evolução académica do jogador para com a sociedade, mas nós sentimos que há um espaço que é deles e não vá lá ao pé coxinho armado em coxo, porque eles dizem logo que não é. Portanto, eu fico muito contente com essa frase, porque eu revejo-me nela. Parabéns, Rui, é isso mesmo. E, portanto... E daqui a 10 anos, Rui, o que é que está a fazer, sabe? Não faço ideia. Ainda há a possibilidade de continuar como selecionador do sub-21 e seria feliz na mesma? Eventualmente. Nunca foi coisa que me preocupasse muito. Regressar ao futebol de clubes não lhe fascina isso? Não, nesta altura não me sinto minimamente tentado. Por tudo isto que acabei de dizer, claro. Por todo o ambiente que se vive. Eu não sei se pode ser apelativo para algumas pessoas. Mas há 10 anos, quando treinou esporadicamente ali o Belenenses, na primeira divisão... Não, mas está... O ambiente era assim tão diferente do que era hoje? Eventualmente não, mas quando eu lá fui, disse-o ao presidente na altura, e eles poderão confirmar, disse, atenção, eu vou, correto, mas vou apenas para este jogo, ou para estes jogos. Faltavam dois jogos para acabar, faltavam duas coisas que eu não aceitei. Que me dessem como treinador da equipa principal sem antes eu conversar com o treinador que lá estava, que era o Jaime Pacheco. Ou seja, eles disseram-me, vens para aqui. Eu disse, não vou sem antes ouvir o Jaime. Para ele ter a certeza, porque é uma coisa que eu também acho que é importante. O treinador que está no patamar superior, saber que quem está abaixo porque quer estar ali. Sim.
não estar a ver fantasmas, não. E uma das coisas que eu quis foi, sim senhor, eu vou, mas tenho que falar com o Jaime, tenho que saber o que é que ele acha em relação a isso. O Jaime falou, ligou-me e disse, Rui, eu vou sair, está à vontade. Pronto, eu disse, a quem de direito, disse, sim, mas é só até a final da época. No final da época, não contem comigo. Aconteça o que acontecer. Tenha os resultados que tiver, não contem comigo para continuar no futebol profissional. Para regressar aos júniores, sim senhor, mas não contem comigo. Portanto, não sei se era diferente, eu já o via de forma igual. Eu dos 19 aos 31 ou 32 anos, não sei exatamente quando é que acabei, mas vivi intensamente o futebol. Tive a felicidade de passar por grandes clubes, onde a intensidade foi sempre muita, onde vivemos sempre no limite e com o retrovisor posto, há sempre alguém que nos quer tirar. Quando estamos nas melhores equipas portuguesas, alguém quer o nosso espaço. Claro. Se eu jogo nesta posição, neste clube, todos os outros que estão em patamares não tão bons querem aquele espaço. Portanto, mesmo dentro do plantel, o seu... Dentro do plantel é normal. É a análise mais comum. Mas e todas as outras divisões, e todos os outros jogadores, toda a gente quer estar no seu lugar, toda a gente quer estar naquela posição. Portanto, é um desgaste grande manter este 10, 11 anos. E o lugar a que ele jogou. Já não temos muito tempo para mais, só gostava de lhe fazer uma última pergunta. Na sua carreira, arrepende-se de alguma coisa? Com essa felicidade toda que demonstra? Eventualmente, até podem ter existido coisas que eu hoje pudesse ter feito coisas de forma diferente. Eventualmente, não me estou a recordar agora assim de nenhuma, mas estou muito bem resolvido em termos daquilo que foi... Pelo seu discurso nota-se que está muito bem resolvido. Estou. Acho que é importante quando nós acabamos a carreira, e é uma das coisas que eu digo também, a carreira, um campeonato da Europa, um jogo, é não acabar e dizer assim, caramba, se eu podia ter feito mais para fazer bem. Podia ter feito mais para fazer bem. E eu não fiquei com essa sensação quando acabei. Acho que dificilmente poderia ter atingido um nível superior. Isso é muito bom. Portanto, isso é muito bom. Nós temos sempre o desafio no final que é para o António, que é onde colocaria o Rui se ele não tivesse sido um dos melhores defesas esquerdos do futebol português e também europeu no seu tempo. Mas eu não lhe vou fazer, desta vez vamos mudar também um bocadinho as regras, que é com o Rui tão bem resolvido. Se toda a gente tivesse este tipo de comportamento do Rui, o futebol português seria melhor? Eu diria, em primeiro lugar, diferente. Okay. Em segundo lugar, julgo que o futebol português seria com uma pedagogia diferente. Okay? Porque quando o Rui diz que concentrava-se apenas no jogo, queria lá saber da classificação ou o que vinha depois, obviamente que é um pensamento diferente. Vê-se muito poucas pessoas a pensar dessa forma. Mas o maior registro que fica do Rui é a forma como conduz o seu aspecto profissional, a sua vida profissional, os miúdos que apanha, por aí afora, e no resultado que dá. É muito difícil, por isso, se fizeste bem essa pergunta, se tu apanhavas qualquer coisa que ele faria diferente ou que estivesse arrependido, mas ele está tão bem com sua própria consciência que não tem necessidade de ir para trás e pensar, não devia ter subido aquelas escadas. Não. Foi feito tudo com a consciência de que estava a querer fazer o melhor. Isso é muito difícil de encontrar. Não encontramos ninguém aqui até agora, e já lá vamos, não sei... Quase em 100. Vamos quase em tantos programas como o Rui tem jogos. Exatamente. E não encontramos ninguém. Eu acho que tem aqui um aspecto muito particular, não é? Que é um excelente registro, sobretudo, não para o sucesso que o futebol português tem, mas para a forma como está a ser discutido. E aí eu não incluo o Rui muito menos. E, portanto, resta-nos agradecer, Rui, e boa sorte. Ter aceito de conversar aqui um pouco connosco, não é? Não és de muitas entrevistas.
Não. Sempre foste muito discreto sobre esse aspecto e nós ficamos felizes que conseguimos trazer o Rui aqui numa conversa muito interessante. Obrigado. Obrigado eu. Rui, muito obrigado e boa sorte para esse campeonato da Europa. Daqui a 15 dias, como sempre, regressamos com mais convidados do António Simões neste Cultura Tática. Até lá, já sabe, fique bem, fique com o Sport TV.